Ô Vera, enquanto o Congresso discute a questão da segunda instância, incerta a acolhida da nova leva das reformas do governo. Em que estágio estão essas discussões? Pois é, Kalina, você veja, né? A discussão da segunda instância dominou o Congresso nas 2 últimas semanas em razão da decisão do Supremo. Isso coincidiu com alguns fatos, né? Com o envio da segunda leva de reformas para o Congresso pelo ministro Paulo Guedes e com as consequências políticas da própria decisão do Supremo, como a soltura de Lula, Zé Dirceu e outros. Então, o ambiente político ficou muito congestionado por tudo isso. As reformas estão meio tendo de passar de ladinho no meio de toda essa cacofonia política provocada pela decisão do Supremo. Acabou sendo um momento não auspicioso para se enviar essas reformas. Por quê? Porque o ano está quase acabando, não haverá tempo hábil para que elas sejam discutidas pelas 2 casas, são reformas complexas, muitas delas controversas e que ainda precisam ser esmiuçadas, e o ambiente político também ficou turvado pela discussão Lula-Bolsonaro, pela discussão da segunda instância, etc. Então as reformas hoje estão mais ou menos num stand-by, em diferentes estágios, né? Na semana passada, quando deu aquela longa coletiva, Paulo Guedes se referiu a 3 nichos de reformas. Uma que mexeria no orçamento e nos dispositivos para que o orçamento seja aplicado, desindexando, desvinculando, desobrigando. Outra reforma que mexeria na relação entre estados, municípios e a União, portanto, mexeria no chamado Pacto Federativo. E uma terceira que seria a reforma administrativa, essa a mais ambiciosa de todas, porque mexeria na estabilidade dos servidores daqui para frente. Só que acontece que depois de falar em todas elas, ele só encaminhou as 2 primeiras ao Congresso. A reforma administrativa ainda não saiu da cozinha do Ministério da Economia, justamente porque ela mexe em lobbies, mexe em interesses de corporações e o governo está sentindo melhor a temperatura da água. Agora, a nova previsão é que ela seja enviada na terça-feira que vem, dia 19. Até lá, ela pode ser desidratada, pode ser alterada, ou o governo pode até adiar de novo o seu envio. Neste meio tempo, nesta semana, o governo enviou o pacote chamado Verde-Amarelo, de medidas na área trabalhista, na área de emprego. Foi vendido como um pacote de incentivo à geração de vagas para jovens. Mas quando você abre o leque de medidas que existem ali, se tem uma outra reforma, equivale à fase 2 da reforma trabalhista. Tem ali mudanças na jornada de trabalho aos domingos, permissão para que bancos funcionem aos sábados, mudança na homologação de demissões, que passam a ser mais simplificadas, mudanças em relação ao seguro-desemprego, que passa a ser taxado. Então, são mudanças muito mais complexas, que mexem em toda a estrutura trabalhista do país, como foi a reforma trabalhista do governo Michel Temer, do que só um programa de injeção de incentivos para contratações de jovens de 19 a 29 anos. Então, uma coisa dessa natureza terá um outro impacto no Congresso. Vai ser analisada como uma nova reforma trabalhista neste momento em que o PT faz uma carga, faz um discurso contra as mudanças do governo Jair Bolsonaro, por dizer que elas são contra os pobres, contra os trabalhadores, etc. Então, tem todo um conjunto de reformas complexas, muito amplo, eu acho que todas elas necessárias, mas que serão analisadas com diferentes graus de boa vontade por um Congresso mexido por essa questão da segunda instância, mexido pela volta do Lula ao cenário político e também pela conflagração na base aliada de Jair Bolsonaro. Além de estar criando um novo partido, ontem o presidente achou por bem criar mais uma treta com o vice-presidente da República, ao dizer que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança deveria ter sido seu vice e não esse Mourão aí. Então você veja que um ambiente desse tão complicado politicamente não é o mais propício para reformas tão difíceis, tão complexas e que mexem com tantos interesses como essas que a gente está falando. Participação de Vera Magalhães aqui no nosso Jornal da Manhã. Vera Magalhães, todos os dias aqui no Jornal da Manhã.